A gente tem a imagem aí, ou as imagens dos dois encontros, né? Do Zelensky com o Trump, naquele momento em que houve um certo afastamento dos dois, teve muita polêmica ali, está lado a lado ali, com as datas ali quando ocorreram esses encontros. E a gente pode já perceber a diferença, né? De postura, da roupa do Zelensky. Tatiana, analisa para a gente, compare esses dois encontros aí, Tatiana, por favor. Sim, o primeiro encontro nós vemos um Trump muito mais agressivo, né, num debate, não dando espaço para o Zelensky, né, um Zelensky acuado. E no segundo encontro, como bem disse o Rodrigo, a gente observa uma nova postura e justamente a tentativa da Europa de ir ganhando esse espaço, né, de ganhando esse protagonismo diplomático, e o Zelensky então conseguindo expor melhor as suas ideias, as suas exigências, mesmo que ainda, como eu disse, sem um resultado concreto. E em relação ali ao que o Rodrigo falou, né, dessa postura do Trump... Eu vou pedir, Tatiana, chega um pouquinho a tua cadeira para frente para se aproximar mais do como se colocando como um grande pacificador, né, a gente tem que também pensar que, além disso, o Trump ele adota uma lógica um pouco ambígua. Né? O Trump ele parece sempre negociar com uma lógica transacional. Então, ele pensa, de certa forma, o que os Estados Unidos têm a ganhar com isso, além dele se colocar como um pacificador, como alguém que vai conseguir resolver um conflito que a administração Biden não conseguiu resolver. Né? Tem isso da imagem dele, né? Que ele quer vender como o que vai resolver tudo. Exato. Inclusive, nesse último encontro, ele chegou a falar que acabou com 6 guerras. Né? Enfim... E aí, dentro disso, isso pode acabar fazendo com que o Trump justamente pressione o Zelensky, né, a adotar, como disse o Rodrigo, um acordo aos moldes do que a Rússia quer, né? Sobre essa questão da roupa, eu só queria fazer um comentário complementando. A gente conhece, né, o Zelensky costuma usar aquela camiseta do primeiro encontro ali, que é uma camiseta mais militarizada, para passar a imagem para a sua própria população de união, de estar junto com as Forças Armadas, como se fosse um comandante em chefe em guerra mesmo, né? Essa é a ideia. E ele foi para a Casa Branca no primeiro encontro de fevereiro, assim, vestido, e ele sofreu, o Trump debochou dele na hora que chegou, né? Aquele encontro foi uma loucura, né? Parece debochou, com essa camiseta e tal, não lembro exatamente os termos, mas fez um deboche. Desta vez em que o Zelensky vai vestido com um casaco preto, que é a mesma roupa, inclusive, que ele utilizou no velório do Papa Francisco, lá no Vaticano, que teve até, inclusive, aquele encontro entre o Trump dentro da Basílica de São Pedro. Né, com o Zelensky. Dessa vez o Trump, de novo, ele debocha, mas já num tom mais cauteloso. Tá bem arrumado dessa vez e tal. Então é o estilo jogador do Trump, né, Tatiana? Que de uma tentativa, eu acho, de já se colocar numa posição superior. Né? E naquele primeiro encontro, o que irritou o Zelensky foi que Trump disse que a guerra tinha sido começada pela Ucrânia, o que é uma mentira. Então, isso irritou e, obviamente, o Zelensky saiu enxotado pelas portas dos fundos da Casa Branca naquele momento. Né? Foi um encontro bem diferente dessa vez. Foram 2 encontros, na verdade. Primeiro, o Zelensky e Trump, num primeiro momento, eles se reúnem e depois Trump se reúne com todos os líderes europeus, inclusive com Zelensky. Não houve um encontro, não foi apenas uma reunião, né, no dia de ontem. O encontro com os líderes europeus foi depois do encontro só ele e o Zelensky. Tanto que havia um medo, né, do que seria falado nesse primeiro encontro, que Trump colocasse o Zelensky numa posição de inferioridade e que pressionasse a aceitar alguns termos do acordo. Quando eu digo que 20% do território ucraniano pode ser entregue para a Rússia, a grande questão, eu acho, hoje, que os analistas se perguntam, que a gente se pergunta o que a Ucrânia ganha com isso? Né? O que seriam essas garantias de segurança que o Zelensky pede, que a Europa pede, e que Trump não diz exatamente o que seria? Eu vejo 3 possibilidades. Uma é o que acontece entre a China e Taiwan, a posição dos Estados Unidos em relação à China e Taiwan, que nos anos 70 os Estados Unidos reconheceram a política de uma só China, ou seja, reconheceu o Partido Comunista Chinês como o regime de fato e de direito da China, porém, que a gente chama de ambiguidade estratégica, garante a defesa de Taiwan. Então, assim, isso
Até hoje é assim, o que cria um impasse. Se um dia a China invadir, isso provavelmente vai acontecer, a China invadir Taiwan, que posição os Estados Unidos vão se colocar? Vão defender? Vão entrar em guerra contra a China para defender Taiwan? Não se sabe. Por isso essa ambiguidade, né? Eu acho que isso acaba adiando um pouco a solução do problema, se for adotado esse caso da Ucrânia, que é a proteção da Ucrânia, mas a aceitação de que a Rússia poderia ficar com os territórios. Outra possibilidade é a Ucrânia não entrar na OTAN, porque isso já está claro que Putin não vai aceitar, mas a garantia do artigo 5º, que é aquele que diz que um ataque contra um membro da OTAN seria um ataque contra todos. Embora não seja a Ucrânia da OTAN, teria esta garantia de segurança, né? A terceira opção seria armar a Ucrânia com armamento europeu e armamento americano. Tá, mas é isso que o Trump, pelo menos publicamente, está demonstrando que não quer. Quer que chegue a um acordo. E esse encontro entre o Zelensky e o Putin, ele realmente é viável, ele é possível, Tatiana? Você acredita nisso? Eu acredito que seja possível, dada as últimas negociações, mas a questão, voltando a esses possíveis cenários que o Rodrigo falou sobre essa exigência de garantia, na verdade, justamente, no início da guerra se trabalhava com 3 cenários. O primeiro dele, o mais favorável, seria justamente uma entrada acelerada da Ucrânia na guerra, com uma retomada da Ucrânia sobre os territórios conquistados pela Rússia, inclusive sobre a Crimeia, mas que hoje já se sabe que esse cenário tem uma viabilidade muito baixa. E justamente, como o Rodrigo falou, a Rússia não aceitaria a entrada da Ucrânia na OTAN, e inclusive há uma divisão dentro da própria OTAN sobre essa possibilidade mesmo antes do conflito. Aí as ideias que se trabalham hoje em dia, na verdade, seria assim: a garantia de alguns acordos bilaterais entre a Ucrânia e os Estados Unidos, ou entre a Ucrânia e a União Europeia, ou inclusive talvez algum tipo de aliança reunindo Estados Unidos, Reino Unido e até a Polônia. Seriam alternativas mais viáveis se a gente for pensar a curto, médio e longo prazo, mas que igual não garantem uma paz duradoura na região. Mas você consegue imaginar o Putin e o Zelensky conversando assim, frente a frente? Acha que está perto esse momento? Acredito, eu consigo, porque a gente observando a história das relações internacionais, o que não se pensava alguns meses, até alguns dias atrás, hoje em dia a gente já consegue enxergar isso, claro, com a mediação do Trump, né? Não um encontro único, um encontro bilateral entre os dois, aí já seria uma coisa mais difícil de aceitar. Mas consigo imaginar assim e consigo, inclusive, ter a esperança de que esse diálogo vá adiante. Só que, justamente, a grande dificuldade é que a Rússia exige a manutenção dos territórios já ocupados e a Ucrânia quer voltar a linhas pré-2014, ou seja, que a Rússia perdesse, inclusive, a Crimeia. Tá, então, assim, a gente tem... Desculpa interromper, mas só para a gente organizar aqui, até para quem está buscando também entender esse conflito. A Rússia quer manter os territórios conquistados ao longo desses anos de guerra. A Ucrânia, pelo contrário, não aceita isso. Nem a Crimeia. Nem a Crimeia, que já é da Rússia há 11 anos. Aonde que pode ter o meio termo para um desfecho dessa guerra? Quem que vai ceder ou não vai ceder? O que vocês projetam? Léo, eu acho que a Ucrânia já perdeu a guerra. Sabe? Infelizmente, eu acho que em outro debate que nós tivemos aqui, eu sempre fui contrário a esse tipo de qualquer tipo de acordo e cessar-fogo nesse sentido, porque eu acho, como eu comentei, de que ceder território significa capitular, significa dar ao inimigo, né, o benefício de ganhar o trunfo que foi o objetivo inicial da guerra, a ocupação de território. Então, assim, acho que não seria o ideal, não é a mensagem ideal que se passa ao mundo de que a força vence. Acho que não é o ideal. Mas acho que a Ucrânia já perdeu. Isso eu disse, inclusive, quando o Trump venceu a eleição no ano passado. Trump ganha a eleição, a guerra acaba. Ele prometia que ia acabar a guerra em um dia. Não aconteceu. Mas eu acho que a guerra acaba e a Ucrânia perde. Não tem o que fazer mais Zelensky ao continuar com esse conflito. Eu acho que é possível esse encontro, concordo com a Tatiana, de que é possível esse encontro, mas há uma divergência, inclusive, onde seria o encontro entre Putin e Zelensky com a mediação de Trump. Genebra, a Rússia não quer,
A gente pensaria em Genebra, na Suíça, né? Dada a sua neutralidade, porque já se entende que não houve tentativas de negociação em Genebra e não deram certo. O Putin disse que poderia ser Moscou. O Zelensky jamais vai ir a Moscou, porque pode, inclusive, ser preso morto, né, indo à capital russa. Se fala na Hungria, mas o Viktor Orbán é, né, um presidente que é muito próximo de Putin. Então também não se aceitaria. Então até isso tem divergências, né?